boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos no ar em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. A disciplina é Fundamentos da Contabilidade Geral. E eu estou aqui no Estúdio 6, eu, o Josiel como diretor de imagens, a Sandra Mota como prof assistente, e nós vamos juntos aqui em mais esta aula, numa terça-feira à tarde. Câmbio, ok, minha gente? Hoje, 8 de novembro do ano de 2022. Beleza? Então, vamos adiante aqui. Olhem só. Elementos essenciais do registro contábil. Escrituração. É o conteúdo que a gente vai mastigar no nosso encontro de hoje. Olha aqui, ó, os objetos de conhecimento da aula, elementos essenciais do registro contábil, escrituração. O objetivo de aprendizagem da aula de hoje é entender o registro contábil, como é que ele funciona. E da teoria prática, vocês terão 3 questões complementares que os ajudarão a fixar o conteúdo que a gente vai discutir hoje, tá bom? Estou olhando pelo chat do IPTV, estou vendo conectados conosco Colônia do Piauí, Dom Expedito Lopes, estou vendo aqui Francisco Aires, Padre Marcos e não sei o que é que significa aqui, Eliseu Martins, seria isso? O Martins 01 esse canal aqui, estão conectados conosco, o povo de Eliseu Martins, é isso, minha gente? Por favor, me digam aí pelo chat do IPTV. Eliseu Martins, beleza. E boa tarde, Jusilene Lima, profa. Jusilene Lima nos acompanha aqui da equipe da SEDUC. E estou olhando, a Sandra Mota já colocou a programação da tarde de hoje de vocês, viu? Da tarde de estudos. A primeira e a segunda aulas serão de fundamentos da contabilidade geral aqui comigo. A terceira aula será de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Aí vem o intervalo. E a quarta e quinta aula serão de direito administrativo comercial. Essa é a programação da tarde de vocês. Boa tarde, Sandra Mota, dando boa tarde dela aqui pelo chat do YouTube. E aí o povo confirmando aqui, Eliseu Martins. Muito bem, minha gente, câmbio. Sejam bem-vindos para mais essa transmissão de aula de Fundamentos da Contabilidade Geral para o curso técnico em secretariado, tá bom? Beleza? Então, vamos adiante. Eu quero resgatar na forma de questões complementares alguns pontos muito importantes da aula anterior, da aula da semana passada. Então, vamos lá, o que é que significa débito na contabilidade? Ela indica uma transação, e aí uma transação na atividade econômica ou de uma empresa. Vejam, por débito na contabilidade, ela é diferente do débito, vamos dizer assim, do débito usado cotidianamente pela gente aqui nas nossas finanças pessoais, ok? O débito convencionou-se chamar o lado esquerdo, quase travou aqui, né? De conta débito. Deixa eu marcar aqui os pontos mais importantes aqui desta resposta, ok? Débito, tá bom? É por aí. O crédito, da mesma forma, ela vai indicar essa transação
E aí, vejam, a possibilidade, está relacionada à possibilidade de comprar a prazo, um saldo positivo no banco, algo como favorável. O crédito também funciona, a gente vai continuar reforçando isso que a gente discutiu na aula passada, a gente vai continuar reforçando na aula de hoje, já que a gente vai estar falando de escrituração contábil, ok? Estávamos falando de débito, de crédito, e a ideia é literalmente entender as influências do crédito e débito nas transações ordinárias cotidianas da empresa, as influências que isso tem sobre o patrimônio, sobre o resultado. Esses são pontos importantes. Também quero falar um pouco sobre provisões na contabilidade. Contabilmente falando, a provisão tem um sentido de previsão. Ó. A provisão tem um sentido de previsão. Só um minuto. Em que a empresa sabe que irá efetuar determinado pagamento daqui, por exemplo, a 10 meses. Se a empresa sabe que ela tem um pagamento que envolve um grande valor em 10 meses, ela já começa antes disso a fazer provisões. Ela vai reservar grana para que ela tenha caixa suficiente para fazer face a esta despesa, né? A este pagamento. Por exemplo, uma empresa já começa o ano sabendo que tem que pagar como obrigação o pagamento dos 13º salários, né? Salários dos funcionários. Logo, ela vai fazendo as provisões, né? A partir das receitas que ela vai obtendo, ela vai separando isso até juntar um valor ao final do ano equivalente a cumprimento dessas obrigações de pagar 13º salários aos funcionários. Ok? É uma provisão, isso é da contabilidade, tá bom? Boa tarde, povo de Padre Marcos. Ribeira do Piauí também já se conectou com a gente aqui pelo chat do IPTV. Minha gente, vamos adiante. Vejam só, tá aqui. Eu vou continuar reforçando o que nós discutimos em sala de aula sobre débito e crédito. E aí, já digo para vocês, ó, comece imaginando uma empresa que está iniciando suas atividades, né? Eu e o Josiel vamos empreender. Então, os primeiros lançamentos na contabilidade vão ser feitos. E aí vou mostrar como essa coisa funciona. Vejam só, os sócios reúnem R$30 mil em dinheiro para investir na empresa. Eu e o Josiel vamos colocar 30 contos nesta empresa. É o capital social, né? É a origem do dinheiro que veio dos sócios e esse dinheiro vai para o caixa da empresa. Eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para comentar com vocês sobre... A gente está falando de capital social e é muito comum vocês ouvirem assistindo jornal ou lendo algum artigo relacionado a negócios, meus caros futuros técnicos em secretariado, né? De que vocês vão ouvir, por exemplo, falando de empresas e ações. As ações derivam diretamente do capital social de uma empresa. Olha só, vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho aqui um capital social da ordem de R$1 milhão. Eu e o Josiel juntamos R$1 milhão em capital social para o nosso empreendimento. Percebam, se a gente pegar esse capital social e dividi-lo em 1 milhão de ações, sacam? Ó, 1 milhão, fatiando esse capital social em 1 milhão de ações, cada ação vai equivaler a... O valor patrimonial de uma ação vai equivaler a R$1. Eu tenho 1 milhão de ações, né? Eu peguei o capital social e dividi 1 milhão de ações. 1 milhão. Né? Dividi esse 1 milhão, na verdade, capital social em ações. Né? Em 1 milhão de ações. Cada uma vai valer R$1.
Ok, minha gente. E por ação, né? Esta ação, ela equivale a menor parcela do capital social. Opa, caiu aqui, só um minuto. Do capital social. Ok? Os investidores vão... uma ação, esse é o conceito. Uma ação é a menor parcela do capital social de uma empresa. E ela é negociada na Bolsa de Valores. Vocês, como futuros técnicos em secretariado, podem trabalhar numa empresa que produz artesanato, vocês podem trabalhar com apicultura na extração de mel e comercialização desse mel. Vocês podem trabalhar numa empresa que extrai minérios do solo. Você pode trabalhar numa fazenda que cria gado bovino. Você pode trabalhar numa empresa que tem ações negociadas na bolsa. Não no Piauí, pode ser fora. Tá bom? Ok, minha gente, pode ser. Então, vejam, o capital social é uma ação de uma empresa é a menor parcela do capital social dela. Um acionista compra ações dessas empresas e se torna um coproprietário, sócio da empresa. E ele vai ter direito a participar nos lucros da empresa. A gente chama isso de dividendos, ok? Pode voltar aqui para mim, Josiel. Chama dividendos, que é a participação nos lucros da empresa. É óbvio que os dividendos a receber serão equivalentes ao volume de ações que o investidor, que o acionista tiver. Sacam? Tem todos esses detalhes aqui que merecem destaque. Estou falando aqui a título de curiosidade, por quê? Porque vocês estão sempre, como da área de secretariado, vocês estão embaixo do guarda-chuva, né, da área de negócios. Então, vocês precisam se inteirar de todas essas questões que estão diretamente relacionadas ao dia a dia, ao trabalho do profissional da área de secretariado. Ok? Então, vejam, vocês precisam se inteirar disso assistindo jornal, lendo artigos, textos ou livros que tratem dessa questão. Isso é muito importante, vocês vão se inteirando, vocês vão aprendendo como é que essa coisa funciona, inclusive aqui, por exemplo, na aula, da forma como eu estou dizendo para vocês. Existem tipos de ações diferentes, tem ações que dão direito a voto, são as ações ordinárias, e elas são bem menores, são em menos volume. E tem as ações preferenciais, que são as ações que não dão direito a voto, mas elas garantem a participação nos lucros da empresa. Ok, minha gente? Então, esses são só pontos que eu estou puxando, já que a gente começou a falar de capital social. Beleza? Então, voltando para o contexto de uma empresa de capital fechado. Eu e o Josiel juntamos e botamos R$30 mil como capital social de uma empresa que a gente está empreendendo. Então, vejam só. Deixa eu apagar aqui para limpar o slide e aí ficar mais limpo e mais fácil de entendimento para vocês. Então, vejam só. A gente começa, como eu falei na aula passada, a gente começa pelo lado esquerdo. Sempre no lançamento contábil, você vai ver 2 razonetes. A gente já falou sobre isso aqui na aula passada, tá aqui, ó. Eu tenho 2 razonetes. Eu tenho o razonete caixa e o razonete capital social. São contas diferentes. E aí, a gente viu na aula passada, eu estava mostrando para vocês a sequência, não é? A linha de raciocínio. A gente parte da esquerda e depois vai para a direita. Então, vejam,
do lado esquerdo sempre estará posicionado as contas do ativo, ok? Do lado direito estarão sempre as contas do passivo, ó. Aqui ativo, aqui serão as contas do passivo e do patrimônio líquido, estarão à direita. As contas do passivo, elas correspondem ao D de débito. E as contas do passivo e do patrimônio líquido a crédito. Ok? Acompanhe, essa é a linha de raciocínio. Vejam que eu não estou tratando de matemática, eu estou tratando da lógica contábil. Na lógica contábil, o ativo é o lado da esquerda, que equivale ao débito. O passivo e o patrimônio líquido está do lado da direita e correspondem ao crédito. Essa é a linha de raciocínio contábil, ok? Aí quando a gente faz o razonete da mesma forma, ó. Esse lado esquerdo é débito, esse lado esquerdo é crédito. No capital social, o lado esquerdo débito, o lado direito crédito. Beleza, então vamos ao... E essa é a estrutura. Opa, povo de Teresina acaba de se conectar com a gente aqui. Ó, em 2 Expedito Lopes, os alunos são liderados pela profa Andréia Newman. Opa, boa tarde, profa. Sobrenome bonito e chique, viu, profa? Newman. Bacana, bacana, bacana. Então, vejam só, esse é o esqueleto, sacam? Se eu tirar todas as informações aqui destes razonetes, bora imaginar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ó, consigo, peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui branco, ó, não vai dar certo, só faz com a linha. Vamos imaginar que eu tire todas essas informações aqui, ó. Estou tirando só as informações. Estou deixando só o razonete. Ó. Tirando aqui, tirando aqui. Se eu tirar todas as informações, é essa a linha de raciocínio. Lado esquerdo é o lado do ativo. O ativo são bens e direitos. O ativo corresponde a débito na linha de pensamento contábil. Do lado direito, eu tenho o passivo e o patrimônio líquido. Eles correspondem a crédito. E ainda assim, vejam, na estrutura, o razonete, vejam, ele sempre vai ter um lado de débito do lado direito. Deixa eu botar a linha fina. Ele sempre vai ter só um minuto. Do lado esquerdo débito, do lado direito crédito. E o outro razonete. Do lado esquerdo débito, do lado direito crédito. Essa é a estrutura, não é? De um lançamento contábil. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Cleidiano, falando diretamente da Escola Dr. Francisco Luiz de Macedo, em Padre Marcos. Aí o que é que acontece nesse sentido? Eu começo pelo lado esquerdo, depois eu vou para o lado direito. Se aqui, qual é a brincadeira aqui? É que eu começo pelas damas e depois eu vou para os cavalheiros. Sacaram? Deixa eu apagar aqui e fazer aqui, ó. Primeiro eu olho para as damas, para a esquerda. Depois eu vou e olho para a direita, que são os cavalheiros, ó. Segundo para cá, a gente olha para cá depois. OK?
Então vamos lá. A conta da esquerda do ativo, que corresponde ao débito, é a conta do caixa. Conta caixa. Aí eu vou olhar o que foi lançado na conta caixa. Quando eu olho para a conta caixa, opa, apareceu 30 mil reais que entrou na conta caixa. Sacam? No caixa da empresa entrou 30 mil reais. Percebam que quando ela entrou, de que lado do razonete da caixa? Entrou do lado esquerdo, entrou do lado D. Então entrou, a gente chama em contabilidade, entrou debitando. Em contabilidade, débito corresponde a aumento, crédito corresponde a redução. Então, vejam, 30 mil reais entrou no caixa debitando. O caixa não tinha nada. O caixa cresceu 30 mil reais. Foram debitados 30 mil reais no caixa da empresa. Cresceu o caixa da empresa em 30 mil reais. Percebam que agora, olha aqui embaixo na lista preta, dinheiro foi aplicado no caixa. 30 mil reais foram aplicados no caixa. Debitando, ó, é entrada de grana no caixa. Caixa cresceu. Vejam, o ativo da empresa cresceu. Entendem isso, minha gente? Sim ou não? Ó, dinheiro, recursos financeiros foram aplicados no ativo da empresa. Em que conta? Na conta caixa. Ela foi debitada, ela cresceu. É diferente da lógica que a gente usa para nós, não é? Para nós, pessoas físicas, né? Geralmente a gente relaciona débito a dedução de grana na nossa conta. Quero pagar uma coisa no débito, Josiel. Aí eu vou lá, de repente eu quero comprar um livro de 50 reais. Vai ser debitado, vai ser reduzido 50 reais da minha conta. Contabilmente é diferente. Contabilmente, o débito ele corresponde a aumento, é aplicação de recursos na empresa. Então, o débito é crescimento, né? Não é redução. Até porque caixa, ó, aumentou o ativo da empresa. Agora, eu estou olhando apenas para o lado esquerdo. Elano, boa tarde, Elano Gamer, falando de Várzea Branca. Eu estou olhando só para o lado esquerdo. Caixa, debitou 30 mil reais do caixa, cresceu, aumentou 30 mil reais no caixa da empresa. Foi aplicado esses recursos no caixa da empresa, mas eles vêm de algum lugar. O lado esquerdo aqui, ele corresponde à destinação. É a destinação de recursos. Quando eu olho para cá, eu estou vendo que 30 mil... O que é que esses códigos me dizem? Essas palavras, o razonete, esse número, o que é que ele me diz? É que 30 mil reais foram destinados para o caixa da empresa. Como é entrada de caixa do lado esquerdo, então ele está debitando. Eu tive um crescimento no meu caixa de 30 mil reais. Agora, esse dinheiro veio de algum lugar, Cleidiano. Esse dinheiro veio de algum lugar, Bianca e Elano. Eu preciso encontrar a fonte desses 30 mil reais aplicados no caixa da empresa. Então, vamos lá. Essa grana ela veio do capital social da empresa, que fica do lado direito. Essa conta capital social, ela é do patrimônio líquido, não é? É injeção de recursos dos sócios na empresa. Então, é capital social. Quanto foi que eu e o Josiel botamos no capital social da empresa? 30 mil. Minha pergunta, os 30 mil do capital social, débito é crescimento, crédito é redução. O capital social da empresa, ele cresceu
ou ele diminuiu. O capital social que eu e o Josiel botamos, né, a grana que a gente botou no capital social da empresa, R$30 mil, ele cresceu ou diminuiu? Percebam, no caixa, eles 30 mil entraram pelo lado da esquerda. Foi debitado, ou seja, é entrada de caixa. O caixa cresceu às custas de alguma coisa. Esse dinheiro saiu de algum lugar. Então, ele foi creditado no capital social. Aí ele é registrado do lado direito da conta capital social, porque ele foi diminuído do capital social para ele ser destinado para o caixa da empresa. Ó, os 30 mil reais, eles representam a origem da grana. Então, ela foi creditada, né, da conta capital social. Ou seja, o capital social, eu vou fazer duas linhas roxas aqui, ó. O capital social, o caixa cresceu em 30 mil reais, porque ele foi debitado, 30 mil reais foi debitado na conta caixa. Ela cresceu 30 mil reais, 30 mil reais foram destinados ao caixa da empresa. É entrada do lado esquerdo, debitou, ok? Cresceu. Agora, no capital social, o que foi que aconteceu? Ela foi creditada. Ó, o capital social diminuiu. Se o caixa subiu, o capital social diminuiu. Se no caixa foi debitado, no capital social foi creditado. Creditado vem de crédito e vem de credor. Por que é que eu estou dizendo que no capital social foi creditado? Porque foi grana dos sócios que saíram e que foram para o caixa da empresa. Logo, o caixa da empresa está devendo para os sócios. Os sócios da empresa, eu e o Josiel, somos credores. Essa grana vai ter que voltar para o meu bolso do Josiel. Ela saiu dos sócios e foi para o caixa da empresa. Sacaram isso? Ela sai dos sócios, então ela foi creditada, é saída, é redução. Ela foi creditada do capital social, somos credores agora da empresa, e essa grana foi para o caixa da empresa. Ele entrou lá do lado esquerdo, ele foi debitado no caixa, ele entrou no caixa. Ele foi destinado para o caixa. Essa é a linha de raciocínio de uma partida dobrada. Eu sempre tenho que olhar para um lado e para o outro, mas eu sempre começo da esquerda para a direita. Eu começo olhando a destinação, depois eu vejo a origem da grana, de onde ela veio. Ela veio do bolso dos sócios e ela foi canalizada para o caixa da empresa. Ok, a origem da grana está no capital social, ela foi creditada. E o caixa aqui nesse caso, por que debitou? Porque o caixa ele é devedor do capital social aqui. E o capital social é credor do caixa da empresa. Olhem, sempre existe essa dualidade, sempre vai existir, é quase como se fosse a união dos contrários, entende? O caixa aqui é devedor do capital social, logo o capital social é credor do caixa. Ok? Se eu botei destinação, deixa eu só trocar aqui, é a destinação, mas eu vou trocar por devedor, ó. O caixa da empresa é devedor do... Só um minuto. É devedor do capital social. E o capital social, ele é credor do caixa. Essa grana do caixa vai ter que depois voltar para o capital social, para o bolso dos sócios. Porque a lógica de qualquer investimento é o retorno do investimento feito.
E a linha de raciocínio é que o ativo tem várias contas. Eu estou falando do caixa, mas a grana podia sair do capital social, podia ir para o estoque, podia ir para a conta movimento que a empresa tem no banco, e por aí vai. São várias as possibilidades. Nós vamos fazer aqui na aula várias simulações. Povo de Colônia do Gurgueia, povo de Colônia do Piauí, de Dom Expedito Lopes, de Eliseu Martins, de Francisco Aires, de Padre Marcos, de Ribeira do Piauí, de São Miguel do Tapuio, olha aí, e de Teresina na República do Disseu. Nós vamos fazer várias simulações para que fique entendido isso aqui para vocês. Qual é a lógica disso? Vocês vão fazer lançamentos contábeis como futuros secretários? Não. Mas eu quero que vocês entendam a mecânica de como a coisa funciona, porque tudo isso vai passar pela mesa de vocês enquanto futuros secretários. Olha aqui, mais uma forma, a mesmo ponto, a mesma questão, apresentada de outra forma. O balanço patrimonial após o lançamento. Volto a dizer aqui vejam, aqui eu já não estou mostrando na forma de razonete. É uma outra forma, mas a essência é a mesma. Do lado esquerdo é o quê? Do lado esquerdo eu tenho o ativo. Ok. O ativo, ó. O ativo é débito. Débito. Deixa eu botar mais aqui em cima para escrever mais. O ativo equivale a débito, porque ele é, na verdade, a destinação dos recursos. Destinação dos recursos. Ok? Tudo bem? Eu começo olhando para a esquerda. O ativo, aí o ativo tem uma subdivisão. O ativo circulante. E dentro do ativo circulante eu tenho disponibilidade de caixa. Apareceram na disponibilidade de caixa R$30 mil. Foi uma grana aplicada no ativo da empresa. Ou seja, essa grana, a gente chama contabilmente, essa grana, ela foi debitada no caixa da empresa. Ela entrou no caixa da empresa. São esses termos que vocês, para entenderem, precisam se apropriar. Débito em contabilidade é entrada. Entrou grana no ativo da empresa. Na forma de quê? De caixa. Grana disponível para a empresa fazer gastos ali que ela precisa fazer para girar o negócio. Ok? Essa é a diferença. Quando eu olho para o lado esquerdo, eu tenho o passivo. Quando eu olho para o lado esquerdo, eu tenho o passivo. Aqui. O passivo, ele tem obrigações e ele também consta o patrimônio líquido. Então, dentro do passivo, olha aí o que é que está nesse lançamento no balanço patrimonial. Tá aqui, ó, a grana. Agora eu vou olhar, eu vi o destino, para onde a grana foi, para o caixa da empresa. Mas ela veio de algum lugar. Ela veio do passivo, ela veio do patrimônio líquido, mais especificamente do capital social. Tá aqui, os mesmos R$30. R$30 mil. Ou seja, eu estou olhando para a origem dos recursos. E aqui na contabilidade, ou na linguagem contábil, crédito significa redução. Ok? Então, foi reduzido 30 mil, não é? Foi reduzido 30 mil do capital social e foi aplicado 30 mil
no caixa da empresa. A grana saiu de um lado para o outro. Ela foi debitada, entrou no ativo. Ela foi creditada, ela saiu do passivo, mais especificamente ela saiu do lado passivo, ela saiu do patrimônio líquido do capital social. Por isso que o passivo aqui, ele é credor. Por que que ele é credor? Ó. No patrimônio líquido, ele é credor. Porque ele repassou grana para o ativo e vai ter que ser reembolsada. Por isso que o ativo, nesse contexto, ele é devedor. Deixa eu botar de azulzinho para manter o padrão. Azul. Perdão. Devedor. O ativo, o capital, o caixa da empresa está devendo o patrimônio líquido da empresa. Entendem? Está devendo. O patrimônio líquido, o capital social, ele é credor do caixa da empresa. Essa é a relação. Por que que o patrimônio líquido, o capital social é credor? Porque foi de lá que saiu a grana para entrar no caixa da empresa. E a empresa vai ter que reembolsar os sócios nesse contexto. Ficou claro, minha gente? Se não tá tão bonitinho esse slide aí, esse bichinho pintado aí, tudo. Sacam? Câmbio, câmbio, câmbio. Então, esses são pontos importantes, é a linha de raciocínio que a gente precisa seguir para a contabilidade. Volta aqui para mim, Josiel. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quando eu fui estudar essa parte da contabilidade? Eu fui estudar na universidade, no curso de economia, fazendo a disciplina de contabilidade e análise de balanços. Só. Eu tinha o quê? Eu tinha aí 18, eu passei no vestibular com 18 anos, tinha 19 anos, 18, 19 anos. Quando eu já fazia economia na universidade. E aí eu fui pagar uma disciplina que era contabilidade e análise de balanços. Mas deixa eu compartilhar a minha experiência com vocês. A minha e de todo mundo que tem contato inicial com a contabilidade. Todo mundo fica confuso no começo. Porque as noções que a gente usa de crédito e de débito para a gente, elas não se aplicam, elas não são as mesmas usadas pela empresa contabilmente. Sacam? Porque o que é que a gente associa rapidamente? Quero comprar alguma coisa no débito, diminuiu grana lá na minha conta. Sacam? Aí esse é o primeiro raciocínio. Então eu associo débito a redução de grana disponível para mim. Só que o raciocínio contábil é de que o débito ele está crescendo dentro da empresa. Ele é um ativo ele vai aumentar o ativo da empresa, porque está crescendo o que na empresa? O estoque. Neste caso, o caixa da empresa. Entrou 30 mil reais na conta da empresa, no caixa da empresa. 30 mil reais entrou. Então, eu já penso contabilmente. Foi debitado no caixa da empresa 30 mil reais. Cresceu o caixa da empresa em 30 mil reais. Mas essa grana... Então, essa grana, o ativo... Aí entra a sacada. O ativo ele é devedor. É devedor por quê? Esse textinho que eu estou falando para vocês aqui, ele é importante para entender. Vocês podem depois voltar na aula e no YouTube ou na plataforma e voltar para pegar esses macetes que eu estou dizendo aqui para vocês. O ativo é devedor.
Porque o dinheiro que entrou no caixa, ele vem de algum lugar e ele vai ter que voltar. Então, se ele é devedor, alguém é credor. Por isso que o débito cresce. O crédito reduz. Reduziu onde? Lá na fonte dos recursos. Saiu do capital social dos sócios. Saiu do capital social, foi creditado 30 mil de lá. E foi debitado 30 mil no caixa da empresa. Então, lá no capital social, ele, como foi creditado, ele é credor. E o caixa da empresa é devedor, porque foi debitado, entrou no caixa, ele vai ter que remunerar depois os sócios. Vai ter que devolver essa grana para o capital social da empresa. Essa é a linha de raciocínio. Então, é muito comum haver a contabilidade, ela meio que você já tem uma instalação aqui montada na cabeça, os fios, né? Você tem aqui os fios já ligados na cabeça. Aí o que é que a contabilidade faz? Ela troca os fios. Às vezes, na troca do fio, dá o tilt. Um primeiro impacto opa, eu não entendi. Como de acho é que o débito cresce e o crédito diminui, né? E a lógica é literalmente essa. Sacam? O débito ele cresce porque ele é a destinação. É a destinação de grana no caixa da empresa, no estoque da empresa, na compra de máquinas e equipamentos da empresa. Vejam, é o lado do ativo. E quando existem entradas do lado do ativo, elas são debitadas. Ela está crescendo o maquinário da empresa, os terrenos, os imóveis, os móveis, o caixa da empresa. Entendem? Está crescendo. É onde os recursos estão sendo investidos. Se há investimento, a ideia é que isso dê retorno. Essa é a lógica. Agora, esses recursos vêm de algum lugar. Aí a gente vai olhar para o outro lado. Do outro lado, aí a gente vai ter a fonte dos recursos, onde os recursos foram creditados, foram reduzidos, para poder aumentar do lado do ativo. Minha gente, estamos aqui, eu vou para um breve break, já eu volto e a gente continua esse papo massa sobre escrituração contábil.